Paulo, a gente tem muitas culturas, pessoas que vieram de diversos lugares, de diversos países, tipo, exemplo aqui mesmo na sala, pessoas que são mais prolixas ou pessoas que são mais objetivas, e vai acontecer isso mesmo, a oração já estende. Mas o fato não é assim, está estendido ou não está. A questão é assim, como que a gente lida vivendo dentro da cidade de São Paulo para tratar da melhor forma, de maneira bíblica. Né? Porque, poxa, se passou 20 minutos, será que a gente tem que ficar frustrado? Ou se terminou em 5, será que a gente tem que ficar frustrado também? Acho que esse é o ponto. E eu acho que é isso, muita coisa que a gente enfrenta hoje aqui. Porque São Paulo cara, né? Talvez um pouco diferente de BH, né? Bom, ok. Eu acho que isso aqui é uma proposta, tá? A gente não tem que ficar engessado nos minutos, né? Fala, Paulinho. Então, se nós chegamos à conclusão que o PG tem como grande propósito resgatar, buscar esses perdidos, o ambiente dele tem que proporcionar algo atrativo para essas pessoas. Então, quando nós pensamos, por exemplo, a gente olha ali, lanche de comunhão, 30 minutos, cara, não é para comer, a palavra comunhão, porque ali você vai conversar mais com o visitante, ele vai se apresentar melhor para você, você vai bater um papo com ele ali, quem sabe até pegar um motivo de oração para preparar para aquele momento posterior, onde ele já vai sentir mais a vontade. O quebra-gelo é fundamental para isso também, porque é voltado para esse visitante. Então, se você carrega muito uma oração, vamos dizer assim, né, mais igreja, crente, estudo crente, louvor crente, isso não é algo que está combinando com o propósito. Então tem que pensar em tudo nesse propósito maior. Mas eu acho que o líder tem que ter essa sensibilidade. Isso é bom. A gente teve um PG essa semana que foi até ajudar um membro, né, com uma cesta básica e tal. Aonde a gente descobre isso? É aqui, ó. É conversando com as pessoas. A gente descobre a necessidade das pessoas, se ela precisa de uma visita, né, os motivos de oração. E é tudo estratégico, porque de repente, como o Reginaldo falou, se naquele dia não há visitantes no seu PG, você pode investir um pouco mais de tempo na oração por eles. Por exemplo. Ou na música, né? Ou na música, ou algo que vai realmente fazer com que aquele grupo entenda que ele precisa se envolver em relação ou em direção a esse propósito. Não ficar confortável demais, aí acaba caindo na rotina. Ok, então nós vamos caminhar, nós vamos dar sequência nessa padronização ao longo dos dias aí, das semanas, tá? Só para a gente entender um pouco onde a gente quer chegar. O outro ponto que a gente falou é sobre supervisão e discipulado, né? Então a gente tem essa proposta aqui, realmente de criar uma rede de pastoreio e discipulado, aonde todo participante do PG é contatado na semana, principalmente as pessoas que estão chegando novas. É importante que elas se sintam acolhidas, abraçadas. E hoje a gente tem uma facilidade tão grande de fazer contato pelo WhatsApp, pela rede social, sabe? Não precisa nem, né? Ou pode fazer uma ligação breve, mas o importante é que a pessoa se sinta acolhida. E quem vai ligar para essa galera? Aí você já pensa assim, caramba, eu não tenho tempo como líder de ligar para todo mundo. Não, você precisa criar um núcleo de apoio no seu PG. Isso é importantíssimo. Todo líder precisa ter um núcleo de apoio. Se tem crente no seu PG, ele tem que ser convocado, desafiado para participar desse núcleo. Não tem sentido a gente botar crentes num PG só para ficar sentado no sofá esperando o que você vai trazer para ele. Como um cliente. Não tem sentido, gente. Os crentes que estão no PG, fora o líder e o anfitrião, tem que trabalhar. E a gente vai ter que desafiá-los para isso, para eles entrarem nesse núcleo, né? E se você tem um PG só de gente nova de fora da igreja, você vai ter que vir buscar ajuda aqui na igreja. Mas você não pode ficar sozinho. Eu estou sozinho, estou com 12 novos convertidos lá, eu e minha esposa só. Mas como você vai pastorear 12 pessoas? Não existe. E tem muita gente na igreja que não está em PG nenhum. A gente calcula aí que 50%, 60% das pessoas não estão em PG nenhum. E aí vai de nós desafiar essas pessoas também.
no tete a tete, conversa, irmão, poxa, vamos lá, né? Então, o grande objetivo é a gente criar esse núcleo aqui, olha, de 3 a 5 pessoas, e esse núcleo é que vai ajudar a pastorear as pessoas que estão chegando novos. Não pode ficar tudo nas costas do líder. Esse PG, ele e esse líder, ele também não vai ficar sozinho, ele vai ser visitado pelo supervisor, pelo coordenador, até pelo pastor, mensalmente, e a gente vai se preocupar em caminhar com vocês e dar um feedback para vocês. Então, isso vai ser fundamental, porque tem muito líder que tem dificuldade, tem dúvidas e não tem ninguém com ele. E esse é o momento de nós fazermos essa rede de pastoreio realmente funcional. Então, dessa forma, o membro fica discipulado pelo núcleo, o núcleo pelo líder, o líder será discipulado pelo supervisor, o supervisor pelo coordenador, o coordenador pelo pastor. Não fica ninguém sem um acompanhamento, sem um discipulado, sem um a um. O que vocês acham dessa proposta, gente? Comentários. Eu acho legal, mas a agenda para poder um com o outro foi uma coisa bem completa. A gente tentou algumas ações aqui de ter alguns micro-líderes com alguns grupos de líderes de PG, que nunca calhava de todo mundo poder estar naquela data. Aí a reunião não rolava, e acabou não rolando a reunião. Você fala do líder para cima ou do líder para baixo? Dos membros, dos líderes, para participar de uma micro reunião de 5, 6 líderes para o supervisor. O supervisor? Então, qual que é a nossa proposta? A gente não quer fazer uma agenda aqui muito densa, não é isso. Nossa proposta é uma reunião dessa daqui por mês, que eu vou mostrar lá depois lá no final. Eu acho que é possível. A gente provavelmente até vai sair do sábado, para deixar o sábado livre, talvez. Vou mostrar a proposta mais lá na frente. E um a um, você vai acabar cuidando, o supervisor vai acabar cuidando de 3 pessoas. Se ele tiver um encontro por mês com cada um deles, talvez é um café por semana, é um almoço por semana. Tem semana que não vai encontrar com ninguém. Então, depois eu vou apresentar para vocês aqui todo o organograma, para vocês entenderem, mas a gente está fazendo de uma forma que não vai, assim, comprometer a qualidade do tempo de vocês com família. Não é uma carga a mais, é só uma organização. Isso é possível também ser virtual? Por exemplo, um encontro, porque às vezes as pessoas não têm alguém. É possível. Talvez perca um pouco em... Pode ser que perca. Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos 1 ano e meio, Carlos. 1 ano e meio. Toda segunda, quarta e sexta, a princípio seriam meia hora. Eu, Carlos e o Rodrigo, era um momento em que nós fazíamos uma call, 7 horas da manhã. Colocava o Carlos e o Rodrigo e naquele dia, Carlos, e aí, o que está pegando? O Rodrigo está pegando, vamos lá. E aí também falava, estava pegando da minha parte. 1 ano e meio nós fizemos então o encerramento nessa última sexta-feira aí, por conta disso, porque é esse desmame, eles vão ter que estar colocando outra pessoa. Mas, irmãos, deu tempo suficiente, e olha assim, eu acho que foram poucos os dias que nós falhamos nesse compromisso de 1 ano e meio. E foi uma bênção, pelo menos para a minha vida, uma bênção, mas assim, se a gente for verificar bem, o tempo não existe, irmãos, hoje. Mas a gente tem que priorizar, eu falo, não é nem administração de tempo, nós temos que priorizar o tempo, das 7 às 7h30. Era o tempo que nós encontramos para fazer. Então, se a gente for pegar assim, agora sobrou, então, agora sobrou o tempo, vamos lá. Cara, eu vou falar para você, eu não faço nada disso. Mas se a gente priorizar o tempo, olha, irmão, a gente vai encontrar tempo para a gente fazer. Legal, vamos avançar aqui e a gente depois conversa mais um pouquinho sobre isso na frente. Obrigado, Elis. Bom, nós temos base bíblica para isso? Temos, né? Quem quer ler aí? É melhor ter companhia do que estar sozinho.
porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem levantar-se. Uma mulher também. Palavras de sabedoria, né? Quem quer ler esse aqui? E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então a gente vai ver que esse modelo de fazer discípulo, né? Ele é bíblico e ele aconteceu ao longo de muitos fatos históricos da Bíblia, né? A gente vai ver Moisés formando Josué, a gente vai ver Elias formando Eliseu, né? A gente vai ver o próprio Paulo formando Silas, Timóteo, Tito, e aí ele fala, mas não para com você, continua, né? Ele fala, ó Timóteo, o que você está aprendendo de mim não pode ficar com você, tem que continuar. Então esse ciclo virtuoso, ele é infindável até que isso voltar. Muito bem. Então essa daqui é a estrutura que a gente bolou, tá? Então eu queria que os supervisores aí levantassem aí o Reginaldo. Se alguém não conhece o Reginaldo, aquele morenão bonito ali. O Toninho, por favor, Toninho. Aí o Toninho, o Douglas, está aqui. Obrigado, Douglas. O Dirceu, está lá no fundo. E eu estou aí por enquanto, tá? Essa caixinha está em negociações, né, pastor? O senhor de gás está negociando aí, mas por enquanto eu vou ficar com essa caixinha aí. E a gente entendeu que esse formato aqui seria interessante para acompanhamento com essas pessoas. Então a gente adotou alguns critérios. Alguns nós adotamos um critério de afinidade, porque já eram líderes que foram multiplicados por esse supervisor. Outros nós adotamos o critério de proximidade geográfica, né? Outros nós identificamos por perfil mesmo, né? Então esse aqui é uma galera que precisa desse supervisor, porque é um PG com esse perfil. Então, enfim, a gente fez tudo isso, os supervisores já estávamos em negociação com os irmãos aí, e aí esse é o modelo que a gente vai startar. Por enquanto nós temos 17 PGs, é esse modelo. Esse organograma ele tem que ser multiplicado aí, atualizado aí constantemente, porque nós vamos querer explodir a multiplicação dos PGs. Então, pode fazer. Falta colocar o pastor Paulo e os jovens também, que aí ele está colocando os jovens não estão aí, né? Não, está aqui, pastor, ó, cadê? O Tiago. O Tiago está aqui, ele, o Vitor e o Carlos com o Reginaldo. Esse é o único de jovens, né? Nós temos um outro PG que o próprio Paulo está liderando, né? E tem também um PG do pastor Edgar. Então são os 2 PGs que não estão aqui, por conta que não vai ter uma supervisão direta sobre eles. Se alguém quiser se candidatar para supervisionar o Edgar e o Paulo, vocês não procuram aí depois. Mas esses 2 não estão aí, bem lembrado. Dúvidas? Qual? Mariana. Então, é o que está com o pastor Paulo. Foi esse que nós falamos. O que está com o pastor Paulo e com o pastor Edgar não entraram nesse modelo inicial. Mas nas próximas multiplicações nós vamos fazer. Tá? Fica tranquilo. Rogério, Sim. os líderes de treinamento não entram aí
Então entram, é que a caixinha era pequena, né? Mas aí a gente pode convidá-los a participar dessas Sempre. Nós, inclusive, colocamos no grupo que era para trazer o líder em treinamento, os anfitriões, as esposas de todo mundo. A gente quer, quanto mais pessoas estiverem nessa visão conosco, estão envolvidas naquele núcleo que você vai formar, ótimo. E você não precisa ter só um líder em treinamento, pode ter 2, pode ter 3, pode trazer os 3 aqui, né, pastor? Ou tem restrição? Originalmente nós tínhamos colocado até 2. Até 2, ok. Para que ele tenha condições De cuidar bem. Ok, pessoal, então vamos avançar. Muito bem. Então já falamos sobre padronização, falamos sobre supervisão e discipulado. O próximo tema é visão. A visão está vazando e a gente precisa reforçar algumas coisas. Essa mensagem intencional já ocorre nos últimos domingos de cada mês, né? A noite da visão. E nós só vamos continuar e reforçá-la. Esse estudo intencional também acontece na classe de visão no portal. O pastor Edgar, o Dirceu e o Davidson estão lá. Uma classe muito boa, eu estou frequentando lá, um material muito bom. Aliás, quem de vocês não participou dessa classe? Levanta a mão. Qualquer classe? Classe da visão. Mas é que nós não formamos. Tinha outro nome, professor? Antigamente era formação, era Quando começou, os mais antigos. Participaram? a visão dos PGs, a maioria aqui participou. Que bom, hein, professor? Fiquei com o coração preocupado aqui. Muito bem. Agora aqui é uma novidade, gente, ó. Celebração intencional. A gente está com uma proposta muito boa aí de fazer um culto anual da colheita. O que é esse culto anual da colheita? Ele vai reforçar a visão, porque a igreja toda vê, os PGs estarão todos ali numa noite, né? Essa noite vai estar cheia, prepara, vamos botar cadeira lá, já vou trazer a data aqui para vocês. E o grande objetivo é nós reconhecermos o que Deus fez ao longo do ano conosco. As vidas que foram salvas, as pessoas que foram alcançadas, os PGs que multiplicaram, sabe? A gente vai comemorar, agradecer, louvar a Deus, adorá-lo pelos frutos. Por isso é o culto da colheita. O que vocês acham, gente? Vamos avançar com isso? Ok. Aqui dá para a gente reforçar também vídeos, banners, folders, painel com a visão. A gente precisa melhorar um pouco essa parte de comunicação. Introduzir alguns livros ali na livraria com a visão, né? Que a gente precisa. E nós vamos também bolar aí, aliás, esse encontro dos líderes aí, eles já acontecem. Vocês quem está no grupo, aí depois quem não tiver me dá o número, para a gente colocar aí no grupo do Zap, os líderes, a gente já tem uma convocação para 1º de junho. Vai acontecer o DNA 1 lá na Metodista, se não me engano, na Zona Norte do Rio, eu acho, pelo que eu vi lá. E nós estamos querendo ir em massa. Mesmo talvez você que fez isso há 4, 5 anos atrás, vamos dar uma atualizada. Tem muita coisa nova que rolou de lá para cá. Eu tenho acompanhado os materiais deles ano a ano, eu olhei lá no site e tem muita coisa atualizada. Então a proposta é levar todo mundo, né, pastor? Aproveitando a questão dos grupos, do WhatsApp, podia dar uma juntada nesses grupos, né? Porque a gente recebe 3, a mesma coisa, aí tá muito dinâmico para mim. Então, é que eu acho que ele está falando, a gente tem um grupo de portal e tem um grupo de líderes de PG. A maioria das pessoas está nos dois. E nós ainda estamos no terceiro lá, que é a diaconia, né? Eu não sei, vamos conversar. A gente avança com isso. Ok. Temos base bíblica aí para nós olharmos à frente. Olha aí esse texto aí de Apocalipse 7:9. Quem gostaria de ler? Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Essa
é a visão que a igreja tem que focar. Essa grande multidão de pessoas adorando a Deus ali, no final dos tempos. Isso será a grande e maior colheita que toda a igreja do Senhor na terra irá fazer, juntamente com Ele. Deus nos chama para participar disso. Então, quando a gente fala para o nosso grupo, o nosso pequeno grupo, gente, vamos alcançar pessoas, é para que todos estejam nesse dia, para que ninguém fique de fora. Essa é a grande visão. Muito bem. E a multiplicação que a gente viu lá, que às vezes patina, dá para melhorar? O que a gente pode fazer? Mensagens intencionais, né? A gente está conversando, nós com os pastores, nós estamos vendo como a gente pode introduzir isso em algum momento. A igreja precisa também entender isso, e também os PGs. Então nós vamos pensar aí como a gente vai reforçar essas mensagens. A liderança tem que estar muito focada na multiplicação, gente. Vocês viram lá que líderes influenciam, contagiam, né, pelo exemplo. E aí, se o líder não falar de multiplicação, como o grupo vai se preparar para isso? Entendeu? Se o líder não estiver focado na multiplicação, o grupo não vai entender isso nunca, gente. Aí, sabe o que acontece? Aí o grupo começa a ficar grande, 15, 18, 20, aí a sala fica pequena, aí não tem mais cadeira. Isso já é um sinal que tem que multiplicar, porque sempre tem que ter as cadeiras vazias para os visitantes. Se não tem cadeira, complicou. E aí, o que acontece? Aí esse grupo ele fica fechado, ele não se abre, hermeticamente ali fechado, né? Uma panela de pressão ali, e esse grupo ele tende a morrer. Sabe por quê? Porque ele tem um tamanho, ele não vai conseguir crescer muito mais do que o tamanho físico da sua casa. Começa por aí. Vai chegar um momento que as pessoas, isso é pesquisa, tudo que fica estagnado tem que regredir. As pessoas querem ver evolução, querem ver coisas novas, querem ver desafios. Você vai desafiar como um grupo que já está lotado? Como é que você vai desafiar um grupo para evangelizar se a casa não cabe mais ninguém? Então, você já começa a se acomodar com aquelas pessoas. Gente, não vamos fazer nada, não vamos chamar ninguém porque não cabe. Não chama o vizinho. Não, tem uma pessoa para trazer. Não chama porque não vai caber. Então isso começa a ficar maléfico, começa a ir contra nós mesmos. Entendeu? Essa pressão começa a ir para dentro. Por que alguns grupos, né, já tivemos 35 PGs. Hoje temos metade disso. Teve vários motivos, mas um deles é a falta de visão na multiplicação. Então o líder tem que estar respirando isso, gente. A gente tem que estar. Eu sei que cada um de vocês deve ter um grupo de WhatsApp com o seu pequeno grupo. A gente tem que falar sobre isso. Eu fui num pequeno grupo essa semana que falou sobre multiplicação, que levou, está falando sobre isso. Então as pessoas estão totalmente abertas. A gente vai multiplicar esse PG em breve lá, nós não vamos ter problema. As pessoas entenderam. Estratégias de evangelismo ajudam na multiplicação? O que vocês acham? Não. A gente vai caminhar com um calendário de eventos. Evangelismo, eventos sociais. Nós vamos caminhar com isso para a gente fazer para o semestre todo. Tá? A gente vai fazer um calendário do semestre dos pequenos grupos. Tá? Desligou sozinho, gente. Carregou a bateria dele? Não, tá no cabo. Tá no cabo. Que ele é meio temperamental. Essa questão de evangelismo, Sim. Eu já participei de um monte de PGs, nós já multiplicamos bastante, mas eu lembro bem que parou de
ficou muito, né, no marasmo, estabilizou, né, e estagnou, quer dizer, e depois as pessoas também não respondiam à liderança, ao evangelismo, o que fosse, e acabou fechando. Okay? E assim, não foi positivo, mesmo explicando para a pessoa, né, a anfitriã ficou chateada porque o marido dela ainda não tinha sido alcançado e ela achava aquilo como um meio, mas realmente não dava mais para onde ir, não tinha mais para onde ir. E eu sempre me preocupei com essa questão, né, de multiplicação, de evangelismo, e eu não sei se vocês têm já, mas uma estratégia que é a casa de paz. Porque às vezes você está com um grupo dentro da sua casa que também não traz mais ninguém, porque não consegue mais chamar, não é o dom da pessoa trazer visitantes, ela está mais ali para auxiliar. Então eu queria que a gente também voltasse a olhar para isso como estratégia, como que nós conseguiríamos alcançar mais pessoas. A Casa de Paz, eu já ouvi falar, não sei se já teve no DNA, é uma estratégia muito boa, que poderia movimentar também Sim. os PGs que estão nessa parte estagnados. Sim. Não sei se você já sabe. Não, conheço. Casa de Paz, o objetivo é abrir um período de 7 semanas, se não me engano, professor? São 7 semanas que a gente faz numa oportunidade que nós temos numa casa onde a pessoa se abre, geralmente não crente, a pessoa se abre para ter esse encontro lá. E a gente aproveita talvez uma situação ali de doença de alguém, é uma oportunidade que a gente vai levar paz àquela casa que está, né, em guerra. Esse é o... Obrigado, doutor. E a gente vai caminhar para isso sim, com certeza, está nos nossos planos, né, professor? Não daria para trazer, hoje é mais panorâmico, mas está dentro do dia do amigo, está dentro da estratégia do evangelismo. Vai mostrar aqui. Fala, então, o meu PG nasceu nesse formato. Isso. É isso aí, então. Exatamente, o seu PG nasceu aí. Muito bem, vamos avançar aqui que o tempo está acabando. Então nós vamos criar essa expectativa no grupo e muita oração por não crentes, gente. Isso aqui é fundamental para a multiplicação. A gente tem um padrãozinho de que todo membro do grupo traz 3 nomes, de 3 a 5 nomes de pessoas não crentes para orar pelo menos 3 meses antes do dia do amigo. Para que quando a gente vá fazer esse convite, o Espírito Santo de Deus já alcançou aqueles corações. A eficácia é muito maior quando a gente coloca na mão de Deus, nós dependemos dele. Então as pessoas não vão vir por nós, é o Espírito que convence. Então a gente precisa criar esse hábito aqui de orar por não crentes no nosso PG. Muito bem, temos base bíblica para isso? Temos, né? Quando Deus faz o homem, ele fala, multipliquem-se. Quando ele chama Noé para uma aliança, multipliquem-se. Quando ele chama Abraão, multipliquem-se. Quando Jesus, né, fala, multipliquem-se a igreja através dos discípulos, fazendo discípulos, e essa multidão de Apocalipse é o resultado da grande multiplicação e do propósito de Deus. Então não é que a gente vai ficar preocupado com números, não é isso, mas isso é o resultado natural de um PG com qualidade, com oração, com presença de Deus, com o foco correto, com a visão certa. É natural que ele multiplique, ok? Muito bem, mas nós precisamos de uma meta, porque senão acontece isso daqui, ó. Não existe vento favorável a quem não sabe onde deseja ir. Nós precisamos ter uma meta, entendeu? E essa meta ela precisa ser mensurável, específica, temporal e atingível. E aí nós bolamos essa meta, que eu vou apresentar para vocês agora. A meta é esta. Hoje nós estamos com 17 PGs. Nós queremos chegar no final de 2019 com 25 PGs. E aí? Amém. E aí, gente? Pelo menos metade dos PGs multiplicando até o final do ano. A gente está na metade do ano, né?
E aí? Esse silêncio diz o quê? A meta está muito ousada? Ou está muito tímida? Tem casa para receber para chegar nessa meta? Ou está faltando líder para ocupar as casas? Está faltando tudo ainda. Não tem nada. Nós vamos trabalhar para isso. Não tem nada. Aqui é só na fé, joelho no chão. E joelho no chão. E olha, já tem aqui o plano para 2020. 40 PGs em 2020, gente. Multiplicar 8 PGs em 2019 e multiplicar 15 PGs em 2020. A gente fecha 2020 com 40 PG. Então toda vez que você vê 40-20, 40-20, são 40 PGs em 2020. Gente, nós vamos trabalhar para isso, mas nós não somos escravos dos números. Eles podem acontecer para menos, podem acontecer para mais. Mas nós temos que fazer o nosso melhor. A nossa parte tem que ser bem feita. A gente vai trabalhar para isso com foco, com visão, com comprometimento, com determinação, com ânimo, com o joelho no chão. Nós vamos fazer a nossa parte possível. E Deus nunca falha na dele. Então nós vamos entender o que Deus tem para nós nessa colheita no final desses anos. Então o grande objetivo é esse daqui, ó, multiplicar o PG em um ano. Reginaldo, você já multiplicou um PG em um ano? Demorou mais? Quem multiplicou o PG em um ano? Toninho? Décio? Eu queria falar uma coisa sobre multiplicação, que a palavra multiplicação ela está um pouco vaga. Eu começo meu PG, faz de conta, com 8 membros da minha igreja. É assim que começa? É assim que começa. É muito bem. Qual é o número qualquer? O casal da casa. O líder do PG, que teoricamente vai com a esposa, já são 4. Sim, mais 4 membros são 8. Quer dizer, o PG 4 não funciona. Né? Porque são só os dois, dentro da casa e o líder. Faz de conta, o que quer dizer multiplicação? Eu acho que eu queria enfatizar isso. Tem mais 2 irmãos da igreja que resolveram, lembra? Tem metade da igreja que não participa, né? Resolveram entrar. Então entraram 2 irmãos da igreja, meu PG ficou com 10. Aí entrou mais 2 que tomaram conhecimento, viram que aqui é mais perto, resolveram, minha casa virou 12. 12 crentes? Estou falando exatamente. Não, deixa eu terminar o raciocínio. Mas é isso que eu quero enfatizar. Tem 12 pessoas, então eu vou multiplicar porque eu fiz 2. Não, aqui tem muita gente. Então bota 6 lá e 6 aqui. Não tem um convertido no meio. Quando nós estamos falando de multiplicar, é quando você tem pessoas não crentes que se aproximaram, se chegaram e o seu PG cresceu. Está claro isso? Não, está claro, né, senhor? Mas eventualmente pode ocorrer esse primeiro cenário, senhor. Pode. É o crescimento orgânico da igreja que quer se envolver em PGs. Não, que aí seria criar mais um PG, não dividir. Isso. Vamos usar a palavra dividir. Nesse caso, talvez conceitualmente não é uma multiplicação. Se mais pessoas querem participar de eventos, abertura de novo. Multiplicação, ela é foco quando cresceu, porque chegou gente crente, aumentou, aí vou multiplicar, senão fica multiplicamos para 40, tudo crente. Não aconteceu nada. Cadê os não salvos? Sim. Não sei se eu. É mesmo, não. A multiplicação, às vezes, fica um pouco assim, porque você fica bastante atento à qualidade dessa multiplicação. E às vezes é o que falou, talvez não seja multiplicação ali, uma plantação, né? Nem abertura. Então, a plantação vai trazer, talvez, esse sentido de cuidado, né? De ver onde é que. Porque, cara, para crescer dessa forma, eu acho que o Senhor está à frente disso, se ele permitir. Mas a gente vai ter que cuidar de alguns aspectos que um tem, outro não tem, né, para que cresça. Né? Então, por isso que eu acho que a plantação
Então, interessante, né? Por isso que o horário, evangelizar, convidar é fundamental. Um detalhe também é que, vamos imaginar aqui que a multiplicação, na acepção da palavra mais plena, é quando o camarada começa o PG e do próprio novo convertido, o líder olha para ele como um futuro líder. Então já o considera como um líder em treinamento, em que ele vai ter esse cuidado na prática e vai participar do ciclo de treinamento que a igreja oferece. Quando isso acontecer, esse exemplo que o Décio deu, realmente é uma exceção que ocorre também, né? Mas quando o PG ganhar a sua multiplicação através de novos convertidos que se tornam líderes, aí ninguém segura mais, porque eles têm muito mais contato com não crentes do que nós. Né? Então a gente tem que avançar esse estágio aí, que enquanto a gente não chegar lá, essas coisas vão acontecer. Entendi. A ideia dessa é fantástica realmente, mas aí o que eu sugiro para esse grupo de cristãos que orem para 3 pessoas não crentes? Aí sim, aí pode se multiplicar também com pessoas não crentes. E pessoas não crentes não é para orar minha tia da Bahia. Gente, orar não crente está aqui, onde você pode convidar. Você está precisando do PG? É assim que nós estamos fazendo lá no março, que agora vai ficar um vídeo lá. Só um detalhe também, para a gente não esquecer, o ideal para multiplicar não é quando a casa está cheia. Porque não adianta a casa estar cheia se não tiver um líder treinado. Então, o mais importante para multiplicar é se tem o líder treinado e o anfitrião. Isso. Né? Porque a casa pode estar cheia, se não tem nenhum líder treinado, vai continuar cheia. Então, mas, pastor, se a casa está cheia e não tem nenhum líder, gente, alguma coisa está errada. Então, volta lá e começa a fazer a lição de casa. Porque a casa encheu e não tem líder treinado, então é. Exatamente. Isso é alguma coisa errada. Você vai conhecer de tudo nessas coisas andantes. Vai ter que fazer rodada. É isso aí. Ok, gente, mas nada disso, aliás, tudo isso que nós estamos pensando só vai acontecer. Tudo isso, gente, só vai acontecer com oração e presença de Deus. Tá? Esse é o primeiro pilar lá e o mais importante. Ok? Então, muito bem. Pastores orando, estamos pensando aí em como ter um momento de oração nos cultos, já falamos dos PGs, esses encontros que nós temos aqui, que é chamado de GD, que é essa reunião de hoje, a nossa proposta é que as próximas tenham um momento consistente de oração, vigília de oração com toda a liderança. A vigília ontem foi maravilhosa. Quem estava aqui ontem, gente? A vigília, olha que bênção. 80 pessoas, Paulinho. Recorde total. Grande parte porque nós trouxemos pessoas dos nossos PGs para cá. Né? Vários PGs até de sexta-feira cancelaram e falaram: vamos todo mundo orar na vigília. Foi tremendo. Mas, gente, a gente provavelmente vai ter vigílias, momentos de oração com a liderança. Não tem como a igreja entender a importância da oração se nós não dermos o exemplo. Não existe isso. A gente viu lá, a liderança é servir, influenciar, servindo por exemplo. Então, se a gente quer que as pessoas entendam isso como importante, a gente tem que estar aqui. Nós estamos pensando em uma sala de oração, pode ser feito relógios de oração, jejuns e campanhas de oração entre líderes. Aqui, gente, nós vamos desafiá-los, tá? Nós vamos desafiá-los. A gente quer realmente a presença de Deus aqui. Existem algumas disciplinas espirituais que não podem ser negligenciadas pela igreja do Senhor. E por que jejum? Por que jejum? Por que fazer jejum? Vocês têm uma ideia de fazer jejum é o quê? É só ficar sem comer? Isso é dieta. Isso é dieta. Eu só vou dar um motivo porque a gente deveria jejuar. Porque Jesus jejuou. E se ele, sendo filho de Deus, entendia que ele precisava desse momento para ter mais conexão
mais comunhão com o Pai, para estar mais ligado com o céu, para entender as coisas do alto, como é que a gente vai abrir mão de uma disciplina espiritual dessa? Tem vários textos sobre jejum na Bíblia, a gente vai depois falar um pouco sobre isso. Essa é uma disciplina que eu tenho há muitos anos e eu tenho certeza que muitos aqui têm, e a gente pode avançar nisso. Retiros espirituais, a gente vai falar aqui agora sobre isso. Então, a gente não pode sair daqui achando que nós vamos fazer as coisas acontecer. Nós só vamos nos disponibilizar para que Deus faça através de nós. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Muito bem. Temos textos bíblicos para oração? Eu só trouxe 4 aqui. Então, esse fala de orar sem cessar. Esse fala de perseverar na oração. Esse fala de que aquele que invoca o Senhor, perto fica do Senhor. Né? Quem invoca, perto está o Senhor dos que o invocam. A gente quer a presença de Deus? É isso. Clama a mim e te farei ver coisas grandes e não sabes. Então, se a gente quer realmente dar um patamar, dar um passo a mais no nosso ministério, na nossa igreja, a gente quer sair do comodismo, ir realmente para o confronto. Porque, gente, isso é um confronto espiritual que a gente está indo. Não pensem que o diabo fica vendo tudo isso e sentado vendo Netflix, cara. Ele vem para cima. Mas nós não precisamos ficar preocupados com as ciladas do inimigo e com os ataques, porque o que está em nós é maior. Então, quanto mais nós estivermos próximos de Deus, mais o inferno será saqueado e mais a igreja vai avançar. Então, a gente tem que realmente estar muito ligado com Deus e nós vamos realmente desafiar vocês a ter momentos de oração cada vez maiores. Nós seremos os maiores beneficiados nisso, tá? Não precisa nem falar sobre avivamento bíblico, né? O avivamento bíblico é algo que ele permeou a história do povo de Deus durante toda a existência, né? Então, desde lá do começo, lá, né, que começou-se a servir a Deus aqui nos dias de Sete, como avivamentos na época de Josué. Depois nós vamos ver juízes sendo possuídos por Deus, pelo Espírito Santo. Né? Essa palavra parece um pouco possuído, não é de demônio, não. Né? O diabo ele só imita as coisas de Deus. Né? Quem realmente possui é o Espírito Santo de Deus que possui o homem. Né? Então nós vamos ver lá ele tomando, possuindo Sansão, né? E todos os juízes. Né? Depois nós vamos ver grandes avivamentos entre os reis de Israel, né? Depois nós vamos ver entre os governantes pós-exílicos, e nós vamos ver um avivamento tremendo, que nós somos frutos desse avivamento aqui. A igreja do Senhor é fruto desse avivamento aqui de Atos 2, onde as pessoas foram impactadas pelo poder de Deus e não parou mais a igreja do Senhor de crescer e de multiplicar. Então, se realmente nós queremos ver Deus agindo em nosso meio, nós precisamos ser avivados. Nesse sentido, avivados. E o que acontece no avivamento? Em primeiro lugar, as pessoas se quebrantam, né? As pessoas reconhecem a santidade de Deus, confessam os seus pecados ocultos, se entregam e se rendem totalmente a Ele. Esse quebrantamento é o primeiro passo dos avivamentos bíblicos. Depois, as pessoas são cheias do Espírito, elas conseguem entender e se apropriam do perdão e da restauração de Deus para a vida delas. Os seus valores, as suas prioridades são transformados. E essas pessoas são cheias de dons e capacitação recebidos por Deus para a edificação do corpo. É para isso que a igreja é capacitada, para edificar o corpo. E nós vemos ainda um transbordamento do Espírito, aonde a adoração do povo vira contínua. A gente não vem aqui só cantar 2 músicas aqui no domingo.
A gente adora a Deus com a nossa vida, é um estilo de vida ser adorador. Mas isso é com o Espírito transbordando, o copo cheio. Ó. O nosso amor genuíno ao próximo, ele fica evidente. Você não consegue mais ver uma pessoa necessitada e você tendo e você reter. Você não consegue mais. Você não consegue mais reter os seus dons, os seus talentos, esconder os seus talentos, cavar e não dá mais. Porque o Espírito te leva a esse amor. E o seu serviço humilde no reino, ele vira abundante. Então é esse aqui o foco que a gente quer chegar. Com a presença de Deus, com uma vida avivada, com uma vida de oração, com uma vida devocional. Gente, hoje eu estou aqui, mas eu trabalhei no mercado de trabalho por mais de 30 anos, com uma loucura de horário, a minha esposa sabe disso. Eu nunca deixei de fazer o meu devocional, teve tempos que eu acordava 4h30 da manhã. Mas eu não saía de casa sem fazer o meu devocional. Não saía. Pegava trem, pegava ônibus, tinha que chegar na loja às 7 da manhã. Mas eu acordava 4h30. Ou eu ia dormir mais tarde. Ou eu dava um jeito, ou eu perdia o meu almoço. Ou eu almoçava rápido. Alguma coisa eu fazia, gente. Então eu sei, vocês que estão, sabe, nessa loucura, eu sei o que é isso. Não pensem que eu não sei. Mas, gente, tudo é questão de prioridade. O Reginaldo falou bem sobre isso. Muito bem, próximos passos então para a gente fechar. Eu acho que esse prazo aqui é um prazo razoável. Nós estamos no dia 18, a gente tem aí 2 semanas aí para o líder enviar a data prevista de multiplicação do seu PG para o seu supervisor. O que vocês acham? É uma data, gente. Não é um compromisso. Ninguém vai assinar contrato, não. É aquilo que Deus colocar no seu coração. É aquilo que você conversar com o seu líder de treinamento, com o seu anfitrião. Fala, gente, nós vamos ver lá na frente. Nós vamos sonhar. Nós vamos projetar os planos de Deus para nós. Nós vamos sair dessa visão material. Nós vamos para a espiritual. Deus quer que a gente multiplique. Vamos bater uma data para isso? E vamos trabalhar para isso. O que vocês acham? Fala assim. A Roina tem dúvida sobre a multiplicação. Pode falar. Eu queria um exemplo na prática. Como o Décio falou ali. Como assim? Exemplo, a gente está lá com o nosso, né? Digamos, bombando, inclusive, fiquei então, sabendo. Meia dúzia daqui da igreja, mais umas 6 pessoas que são católicos, de outras igrejas, uns 4 que são de outra igreja cristã também, são amigos que gostam, que querem estar lá, que ajudam até a servir, mas, enfim, como que a gente sabe que é hora de multiplicar? O pastor falou, quando vocês já estão com um bom número e tem já um líder em treinamento pronto, que o pastor já falou que é você, aí, e o novo anfitrião. E a conversão. A conversão e o novo anfitrião. O novo anfitrião. Conversão Isso tem que ser lá de dentro. Pode ser de fora. Não, o ideal seria que a gente conseguisse formar um anfitrião em cada PG. Mas caso não consiga, a gente pode aí, por exemplo, comprar o passe vai também. de sábado a cada 15, que é proposital, porque tem pessoas que só conseguem de sábado. Aí não tem nenhum período de sábado. A gente faz o que com essas pessoas que não podem outro dia, não tem condição? Mas por que não abrir um outro PG no sábado? Então, aí precisa da casa, de alguém. Sim, então só vai conversa com o multiplicar se anfitrião. tiver isso, porque não vai falar, vai ter que multiplicar. Não. E você vai pra onde? Não. E também tem Não uma é ciência coisa. exata, hein, gente? Por favor. Acho que tem uma dúvida que pode estar na cabeça. Quem sai é É, o quem líder sai. pronto. Não é só as pessoas. Às vezes as pessoas ficam. Então, por exemplo, eu estou lá com ela, né? Eu posso pegar Rogerlan e Marcelo, um exemplo, e falar, vou abrir na Rogerlan e Marcelo, entendeu? Pode ser isso. Não precisa sair, aquelas pessoas vão ficar ali. Então, essa é a minha dúvida. Acabei Quem de sai? explicar agora. É. Eu estava no da Genilda, depois a gente acabou passando para a casa do Rodrigo. Estava lá, ficamos até fevereiro. Em fevereiro, saíram quem do TG? Aí tá o cabo, na verdade tinha 2 líderes de treinamento, quer dizer, não nem é líder de treinamento, porque na verdade eu tinha aula com o Oséias,
Ele ia dar aula pra gente, tinha o Carlos, então quando eu saí, aí fui pro PG do Vitor. Mas as pessoas estão lá se reunindo no PG e até... Então era isso que eu não tinha entendido. Eu falava assim, ó, filho, você vai embora, você vai ficar mais Não só ninguém, a gente só deixa, tem que acolher. Legal? Muito bem. Esse segundo ponto aqui, gente, é importante a gente padronizar isso daqui, olha. Tem PGs que já fazem isso. Ó, essa lista de oração de 3 a 5 pessoas não crentes para o dia do amigo. Por quê? Nós já batemos a data no dia do amigo. Eu vou mostrar aqui. Então, a gente vai tentar fazer todos na mesma semana. Eu sou o dia do amigão, então, na semana do amigo. Semana do amigo, é isso que vai chamar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Mas é importante que vocês já tenham essa lista de oração até o final do mês, porque a gente vai orar junho, julho e agosto. Primeira semana acontece o dia do amigo. A primeira semana, deixa eu ver se é o próximo aqui. É esse aqui, ó. Primeira semana de setembro. A gente pensou nessa semana por quê? Porque tem 3 meses para planejar e porque tem um feriado aqui que cai no sábado. Que é interessante. Feriado de sábado as pessoas geralmente não viajam, mas não trabalham. Então você tem um dia aí mais propício. Tá? Mas ele pode acontecer qualquer dia dessa semana aqui. Se você já marcou o dia do amigo numa data diferente, a gente conversa. Vocês me trazem, tá? Os supervisores vão conversar com vocês, com todos, aí a gente vai pensar nisso, ok? E supervisor e líder fazem a agenda de junho, que é aquelas visitas que a gente falou aqui. Ó. Então, por exemplo, o Douglas tem 3 PGs na sua supervisão. Então, teoricamente, seria bom que ele visitasse pelo menos uma vez por mês os PGs que ele supervisiona. Ok? Então, vamos dizer que seja um na terça, um na quinta e um no sábado. Então, o que seria bom a gente fazer? Essa agenda. Você fazer a agenda com o seu líder. Não é nem para mim, nem para o Gigar. É para vocês se programarem. Eu sei que o Douglas vai estar aqui e tal. O Douglas se programa. Olha, na última semana de junho eu vou estar em tal PG. Isso aqui não é controle. Entendeu? É planejamento. É isso. Apoio. E esse DI, o que chama DI? Discipulado individual. É aquela proposta que a gente está fazendo dos supervisores ou líder de ter um papo por mês. Pode ser um café, pode ser um almoço, né? Pode ser uma visita na casa. Fala, olha, eu e minha esposa, né? Vem almoçar aqui na minha casa esse sábado, esse domingo. Uma vez por mês. 3 pessoas que ele cuida, tá? Cuida de 3 pessoas. Essa é a proposta. Então, se vocês conseguirem fazer essa agendinha até o final do mês, a gente já entra junho com o cronograma certinho. Perguntas, dúvidas, anseios, inquietações. Muito bem. Então já falamos do dia do amigo, a semana do amigo. Olha aí, os outros 2 eventos que a gente está pensando em fazer aqui, olha. A gente chamou lá de retiro espiritual, mas pode ser um day camp de líderes de PG. E a gente está com essa data aqui, pensando nessa data aqui, porque é um feriado. 9 de julho. Pegar uma chacrinha aí, fazer uma imersão. 9 de julho. É uma terça-feira, se não me engano, um feriado. Pegar uma chacrinha perto, sem custo alto, coisa simples, gente. A gente tem que entender que cristianismo é simplicidade. Nada de grandes eventos, nada de grandes coisas, é simplicidade. Nessa linha, inclusive, o pastor Edgar vai falar domingo sobre um evento aí para junho, né, pastor? Me ajuda aqui, estou com muita coisa na cabeça.
Sim, se vender spoiler de filme, não vai fazer spoiler do. Então, gente, o que vocês acham da gente ter um dia com as nossas famílias, numa chácara, para fazer uma imersão, para a gente orar um pelo outro, para a gente trocar experiências? Tem tanta gente fazendo coisas boas em PGs. Às vezes você está com uma dificuldade que o outro já superou. Às vezes você não consegue controlar as crianças. Tem um PG que tá bacaninha com criança, certinho. Tem escala, tem material, tem conteúdo. Então nós vamos dar oportunidades para a gente trocar essas experiências, ter mais presença de Deus. Vamos buscar o Senhor. E aí? Qual é a aderência disso? O que vocês acham? Quem não poderia ir nesse dia de jeito nenhum? Gente, já tem um compromisso, trabalha. Alguém? Já marcou alguma coisa? Não? Então tá bom. E o nosso culto da colheita, olha, pro dia 8 de dezembro. Ele tem que acontecer em dezembro porque tem que ser no final do ano, né? E aí a gente quer realmente fazer uma grande festa. Simples, mas grande pela relevância, né? Vidas alcançadas, pessoas convertidas. Então, é isso, gente. As nossas próximas reuniões, a gente está propondo aqui as terceiras segundas-feiras do mês. O que vocês acham? Para sair do sábado. Não, vamos lá. Quais são os empecilhos? Sérios, né? Não, é verdade. Segunda e quinta tem crossfit aqui. Primeiro a gente já fez reuniões nossas. É um barulho aqui e tal. Ele faz segunda-feira e o barulho é intenso. Ah, pelo barulho. Não só pelo barulho. Por exemplo, tem um dos líderes que está lá que vai estar no meu, então é brincadeira. É um diácono. Então, é complicado também. Sempre vai ter uma dificuldade. E pastor também. Bom, sempre vai ter uma dificuldade. Não sei. A gente pensou na segunda porque a gente não queria realmente comprometer o sábado. Porque o sábado já tem o portal. Mocidade. Tem mocidade. Tem a família. Tem PG. Tem a família. Tem a pizza. No sábado de manhã, você mandaria, não? Porque aí o pessoal fica à tarde livre para a família fazer outras coisas, não sei. Mas ninguém trabalha sábado de manhã? Hã? Quem? José? Ele dá aula e eu tenho aula com ele. Todo mundo. Mas não dá para mexer no horário? Qual vai ser o tempo dessa reunião? Hoje a gente começou tarde e tal, já está demorando 1h40 aqui, eu acho, né? Quase 2 horas. Agora é quase 9 horas. Já passou de 9 horas. Mas qual é a previsão desse tempo dessa reunião? Tem 1h30? 1h30, né, pastor? 1h30. Não podemos fazer um domingo das 5h30, 6h30, às 5 horas. O pessoal vai estressar. Domingo tem muita coisa já, né? Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos discutir isso lá no grupo do WhatsApp. Tá? Coloquem sugestões lá e a gente vai. Né, pastor? Acho que não vai conseguir fechar aqui uma data. Né? Ok, gente. Então o que eu tinha era isso. Acho que. Você quer fechar, pastor? A gente precisava ter um momento de oração, mas o horário. Mas podemos ainda aproveitar e orar, né? Já falamos sobre a importância de oração. Vamos ficar de pé? Porque o que Ana me falou do dia que a gente estava pensando em fazer, estamos pensando, dia 15/6 vai ser o dia que nós escolhemos para o jantar dos namorados. Todo ano a gente tem feito algo nessa data próxima dos namorados. E como ele falou aqui, simplicidade, às vezes a gente faz um jantar de namorados aí, gasta muito dinheiro com decoração, faz todo
no Huawei, aí muitos ficam cansados por causa disso, tem que arrumar depois e uma série de coisas. Então a gente vai fazer algo bem simples. Também fica caro, né? Também fica muito mais caro. E a gente tinha já um grande corredor aí atrás de eventos assim, que era o CIDEL, né? E nós não temos todo aquele aparato. Mas a gente está pensando, por exemplo, nesse cartão que você tem aí da família, desse mês. Vocês que já são cristãos, que já têm uma boa base bíblica, você percebe que os temas aqui são direcionados para as famílias. Mas, excetuando a palestra que vai ter sobre a parceria 2 de junho, parceria tem muito a ver com, né, time, casal, excetuando esse tema, então, pensando em PGs, porque a gente tem que pensar sempre isso, PG será sempre o foco da igreja. Qualquer evento que a gente fizer, não podemos esquecer que é para adesão de PG. Sabe por quê? Senão a gente fica criando evento para crentes, ou só porque tem que ter. Então, quando a gente está pensando em jantar dos casais, pensa no casal do seu PG, que está precisando de um reforço, que nem conhece a igreja, e ele não vem aqui na série de mensagens, então aí você vai poder convidar esse casal, vai ser uma palestra para casais, vai ser um sábado na igreja, é bem convidado, porque você já tem acesso a essa pessoa. Então a gente vai priorizar esses, porque os demais da igreja já tem aqui todo um arsenal de palestras para eles. O jantar dos namorados, tudo bem, quem quiser vir, mas assim, nosso foco tem que estar sempre esse aqui, pensar assim, como que eu posso fortalecer o meu PG e chamar alguém para o PG. Então por isso que a gente vai fazer algo simples, que não seja caro. Tá bom? Então, a gente vai dar mais detalhes depois. Irmãos, eu queria que você orasse, aí, quem quiser orar em umas 2 ou 3 orações, do seu coração. Vamos clamar a Deus aqui, diante do que nós ouvimos, né? Para Deus nos ajudar a implementar. Amado Deus e Pai, nós, mais uma vez, nós falamos com o Senhor, clamando diante do Senhor, que os nossos corações, Deus, estejam inclinados, compreendendo, ligados com o próximo. Temos, Senhor, em nossas vidas o mesmo sentimento, aquele primeiro amor que sentimos quando conhecemos o Senhor, que esse amor, essa paixão que temos pelo Senhor, possa ser de fato um combustível para impulsionar o Senhor e motivar as outras pessoas a também conhecer esse Deus. Ser com cada líder de IBG, com cada líder de treinamento, com cada anfitrião, com cada pastor dessa igreja, com cada pessoa que vai estar participando e envolvido, Senhor, no IBG. Eu clamo, Senhor, que o Senhor nos mantenha em pé. Nós sabemos que a partir do momento que nós tomamos a decisão de ser útil nas tuas mãos, ó Deus, naquele momento nos tornamos o alvo principal do mundo. E, ó Deus, que nós tenhamos força para batalhar contra Satanás, o mundo, e principalmente, Senhor, contra nós mesmos, contra a nossa casa. Para que dessa forma nós possamos realmente ser o vaso de Deus, onde quer que estejamos. E coloco também, Senhor, em tuas mãos, cada um dos visitantes que já estão participando dos nossos projetos. Deus, trabalhe nessas famílias, seu Santo Espírito incomode, para que possa ter salvação, conversão em cada um dos locais aqui. E que essa multiplicação não seja apenas o número de IBG, mas seja de pessoas comprometidas e realmente alicerçadas na tua palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos esse canal de bênção, não só para o nosso bairro aqui, mas onde quer que nós aprendamos a ver as portas que não são nossas, mas são do Senhor. E também, ó Deus, pela direção da igreja, que esse propósito, isso possa, mesmo que vier a diminuir o número de casas, mas que nós possamos perseverar nisso, Senhor. Pois é um mandamento do Senhor, o limite, e buscar aqueles que estão realmente afogando, estão necessitados. Nos ajude, nós oramos agradecidos, no próprio nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, vindo na tua presença, Pai, eu quero te agradecer por esse momento aqui, por esse
tempo que nós passamos aqui, Pai. Eu te peço uma bênção especial na vida do pastor Edgar, na vida do pastor Paulo, e agora na vida do Rogério também. Obrigado por essa visão, ou melhor, meu Deus, desperta essa visão em cada um de nós. Nós possamos crescer a tua igreja, que possamos avançar cada dia mais, seguindo os teus princípios. Derrama uma bênção especial sobre essa igreja. Amém. Obrigado, como o Rogério falou, de um avivamento em nossas vidas. Muito obrigado. Eu te agradeço em nome do Filho Nosso. Senhor Jesus, eu quero agradecer por cada vida aqui presente, Pai. Que cada um de nós nos tiramos um tempo para te adorar, Senhor. Um tempo, Deus, para ouvir o que os teus servos prepararam, Deus. Nós te adoramos, Deus. Porque o Senhor é bom o tempo todo. Mas também, ó Deus, neste momento eu quero rogar a Ti, Pai, que o Senhor venha dar a cada um de nós, e principalmente, Senhor, aqueles que não estão envolvidos, Pai, neste projeto ao qual o Senhor preparou para nós, que cada um, ó Deus, possa repensar e se colocar diante da Tua presença, Pai, e perguntar a Ti, Pai, o que eu devo fazer no Teu reino, na Tua obra, Senhor, aqui na Tua casa, Pai, para que vidas sejam alcançadas para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. E também, Senhor, roga a Ti, Pai, que isso também, ó Deus, venha abrir portas de famílias, Senhor, que seja da Tua igreja ou não, Senhor, para que a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, também Te adorar, possamos ter um momento de comunhão, um momento, ó Deus, de partilhar, Senhor, das nossas necessidades também. Que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar de uma forma poderosa em nossas vidas e daqueles, ó Deus, que ainda nós não sabemos. Mas eu creio, Senhor, que o Teu trabalhar está sendo feito nas vidas dessas pessoas, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que começando em nós, que possamos, ó Deus, ser despertados pelo Senhor. Que continuemos, ó Deus, firmes na Tua presença, andando conforme o Senhor quer, Pai. Sabemos, ó Deus, reconhecemos, Senhor, que somos falhos, mas nós temos Jesus, que é o autor da nossa vida. Aleluia. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai, a permanecer firme na Tua presença, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Nosso Deus, aviva, Senhor, sobre nós a obra das Tuas mãos. Ouve a nossa oração, Senhor. Avive a nossa igreja, Pai. Renove, Senhor, em cada coração, aqui a começar de mim, a começar de cada um de nós, o amor, a fé e a esperança. Renove, Pai, em nossas vidas. Ó Deus, o Senhor nunca esmorece, o Senhor nunca fica desanimado. O Senhor é Deus eterno, cheio de graça e de virtude. O Senhor mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável de perseverança, de manter essa chama acesa dentro do nosso coração. Tira-nos da zona de conforto, a começar de mim, começar aqui de nós, desse grupo. Tira-nos da zona de conforto. Ó nosso Deus, o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, aleluia, de amor e de domínio próprio, de equilíbrio. Obrigado por isso, Pai. O Senhor nos deu todos os recursos, o Senhor falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vamos, nós não temos desculpas. Perdoa-nos, perdoa-nos, Pai. Nos ajude a lembrar que o negligente na sua obra é irmão desperdiçado. E nós não queremos ser omissos, Pai. Há uma geração aqui em nossa volta, barcos se afundando. O Senhor nos chamou para uma grande obra de resgate. Movimente a nossa igreja, Pai, em direção a isso. Nos ensine como fazer. O Senhor é o nosso mestre. O Senhor é o nosso discipulador 24 horas por dia. Então nós estamos olhando para Jesus.
Nós aqui como seres humanos falhamos, Miguel, Rogério, Paulo, nós aqui como líderes, mas o Senhor chamou gente assim iguais a nós, carentes, às vezes despreparados, contraditórios, egoístas, em processo de transformação, mas é o Senhor Jesus que faz a obra. Aleluia. Então, eis-nos aqui para a tua honra, para a glória do teu nome. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, leve-nos em paz. Nos dê um dia maravilhoso amanhã de culto a quem merece toda a honra, que é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado, queridos.